Então vamos lá? Bom, hoje eu vou tentar responder talvez uma das perguntas mais difíceis que vocês me fazem aqui e acho que vocês vão conseguir compreender essa lógica. Por que quando o governo gasta muito, o mercado financeiro reclama? Por que a gente diz que isso é um problema, né? Eu vou tentar explicar isso aqui de maneira mais simples, lembrando, eu sou um liberal safado. Então esse vídeo aqui está dotado de um viés. A gente tem um viés do liberalismo econômico. Existem outras correntes que vão dizer coisas diferentes. Então cabe a você, né, ouvir os dois lados e você compreende depois quem tem razão. Raul, você vai falar os dois lados? Eu não. Eu tenho viés. Se você quiser ouvir esse lado, você vai conversar com um esquerdista ou alguém que formou na Unicamp. A pessoa vai te ajudar a compreender isso. Eu vou explicar aqui sobre a minha ótica, sobre o viés liberal. Eu vou começar de um jeito diferente. Vou fazer isso aqui de trás para frente, né? Então o que a gente vai olhar aqui? Isso aqui é como o Brasil gasta o dinheiro dele hoje. Então, como que o país, né, gasta o orçamento. E isso aqui eu vou tentar mostrar que é uma política muito menos relacionada ao governo que a gente está e muito mais uma política de país mesmo. Isso é mais ou menos a forma como o Brasil gasta em qualquer ano. Raul, então não tem uma grande diferença quando o Lula assume ou quando o Bolsonaro assume. As diferenças são muito pequenas em virtude do orçamento já estar meio travado. Então, em 2020, se você olhar aqui, você vai perceber que a gente gastou 39% do nosso orçamento com o quê? Fala? Você não sabe? Eu sei. Com o quê? 39? Não sei não. Pagando dívida. 39% juros e amortizações da dívida. Não, 39% do orçamento inteiro para pagar dívida. É como se você fosse assim, ó, você recebe seu salário, 39% já vai direto para pagar a dívida que você tem no rotativo. Não é a dívida do consumo do mês, né? Assim, ó, eu gastei e comprei um violão. É assim, a dívida do que eu gastei lá em 1990. Então, o Brasil aqui já 39% do orçamento está completamente comprometido. Se você der uma olhada, você vai pensar assim, ó, o auxílio emergencial, né, foi um negócio grande. 8,29% então do orçamento foi para o auxílio emergencial. A previdência, que é a aposentadoria, consome 20,34%, você tá vendo aí. Agora, quanto que o Brasil gasta com saúde? 4,26%, nada, né? Quanto que o Brasil gasta com trabalho? 2,15%, com a defesa, 2%, com educação, 2,49%. Aqui você começa a entender o que está acontecendo com o nosso país. Com o transporte, 0,22%, né? Essencial à justiça, 0,20%. O legislativo, 0,20%. Ciência e tecnologia, 0,17%. Então, a gente gasta centenas de vezes mais com dívida do que qualquer coisa séria, né? Ponto. Aí, se você vier para o ano 2021, que é o ano mais típico, porque aqui foi atípico, é que agora a coisa fica legal. A gente pega 50,78% do orçamento, paga dívida. Previdência, a gente pega 19,58%. Aqui, sobra o quê? O resto aqui você consegue ver os números, né? Minúsculos, agricultura 0,43, etc. E aí você entende o caos onde a gente está aqui. Então, em princípio, a gente pode dizer o seguinte: quanto mais o país gasta errado, né, pegando dinheiro do mercado, via tesouro, por exemplo, né, esses empréstimos ali, que o governo faz com você. Quando você investe no tesouro direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Quando todos nós investimos, quando os bancos investem, a gente está emprestando dinheiro para o governo. Quanto mais o país pega esse tipo de dinheiro, menos dinheiro ele terá para gastar no futuro. E quanto menos dinheiro ele tiver para gastar, você poderia dizer diretamente que a gente está se ferrando. Esse seria um problema pequeno até. Você falou pequeno esse problema? Pequeno. Porque esse modelo aqui, ele é uma transferência direta de dinheiro, esse metade do dinheiro indo para juro, ele é uma transferência direta de dinheiro para quem não está na cadeia produtiva. Isso aqui não está investido em ações, isso aqui não está investido em nada. Então a gente está investindo num processo que reduz a taxa de crescimento do país. Quando esse dinheiro fica imobilizado na dívida emprestada para o país, ele está fora do mercado. Esse dinheiro ele não está investido em empresa, não está gerando emprego, não está fazendo nada. A gente está pegando impostos da população para transferir para quem está sentado em casa investindo no tesouro. Não tem problema nenhum. A pessoa acumulou o dinheiro, o tesouro pediu empréstimo, etc. Agora, é legal isso? Do ponto de vista do país? Não, né? E toda vez que o país gasta mais, então, ele precisa ter uma confiança de que ele vai conseguir pagar essas dívidas. Como é que o mercado, quem emprestou dinheiro, os outros países, etc., como é que todo mundo, os investidores, vão ter segurança de que o país vai conseguir pagar a dívida? Ele aumenta o tributo. Ele tem que provar que ele tem capacidade de pagamento. Então, cada vez que o governo se endivida mais, ele tem que criar uma maior carga tributária. E aí você, que já está trabalhando 5 meses do ano para pagar tributo, você vai chegar no momento que vai estar trabalhando 8. Se continuar desse jeito, a gente fez a medição agora, depois na reforma tributária, o país vai ter aí o maior imposto IVA do planeta Terra está no Brasil. Todo mundo que vive aqui já sabia. Todo mundo que come um cachorro quente no Brasil já sabia. Se você pegar a nota fiscal, você vai ver ali que não faz muito sentido. Você está pagando 70% de tributo comprando a calça jeans. Então, não faz lá
muito sentido. Isso o tributo direto, porque essa empresa também importou, pagou tributo, tarará. Então é tudo isso. Outro problema é, quando o governo cria, né, esse problema aqui, muitas vezes, para pagar essa dívida, ele vai ter que criar dinheiro, imprimir dinheiro mesmo. Imprimir hoje em dia a gente fala, mas não imprime mais. Hoje em dia é só aumentar um zero no final ali, né? Não precisa fazer muita coisa. O governo, por meio de flexibilização quantitativa, mil jeitos aí, né? Ele pode se financiar injetando dinheiro na economia. Se, né? Ó, pensa comigo. Se existe um copo na sua mão, vamos supor que você tem esse copo só. Quanto que esse copo vale se nessa sala tivesse 100 pessoas, eu sou o único que tem um copo e todo mundo tem que beber água nesse copo? Ponto. Vale quanto o copo? Vale R$100. Você concorda que se a gente tem outro copo, ele agora vale 50? Porque gerou outro copo. Ponto, né? Quanto mais copos eu gerar, então, menor fica o preço do copo. Até que, se eu gerar 100 copos, cada copo vale agora R$1. Se tem 100 pessoas na sala, se na proporção ele valia R$100, né? Por quê? Porque aumentou a oferta de copo. Mesma coisa é o dinheiro. Se você tem R$50 e o governo cria outros R$50, seus R$50 agora, 25. Não é direto, né? Não vai ser, obviamente, não é. A oferta monetária imediatamente vai impactar no seu poder de compra. Mas quanto mais dinheiro o governo coloca na economia, maior vai ser a inflação. Existem economistas que vão dizer, não, existe uma capacidade de absorção da sociedade, se for alocado em determinados setores, pode aumentar a capacidade produtiva. Verdade, mas na prática, quando o governo cria dinheiro, se esse dinheiro vai parar na mão do cidadão, o que acontece é que imediatamente a gente vai ver a inflação subir. Então, esse é um problema. Cada vez que o governo se financia injetando mais dinheiro na economia, a gente tem um processo inflacionário, até que chega nos limites aí, quando você percebe, né? Na Alemanha, você olha lá, os caras fazendo pilha de dinheiro. Na Venezuela, mais próximo aqui da gente, os caras pegam, sei lá, um carrinho de dinheiro para comprar 1 quilo de frango. Não vai fazer sentido. Então isso aumenta a inflação. Outra coisa é, se eu tenho um endividamento público subindo num percentual grande, por exemplo, todos os países ricos, eles são ultra endividados. Você fala percentual do PIB, o cara ultrapassa 100%, né? O Japão, por exemplo, a mais de 100% do PIB dele em dívida. Por que não é perigoso? Porque tem capacidade de se endividar pagando pouco. Quanto que é a taxa de juros do Japão hoje? 0,50. A do Brasil, 13,25. A taxa Selic, taxa básica, o mínimo, né? Quanto que é a dos Estados Unidos? 4,50. Aí você vai pensar o seguinte, cara, não faz sentido. A gente está operando com a taxa de 13,25. Por que o Japão consegue tomar empréstimo a 0,50 e o Brasil a 13,25? Porque o nosso governo gasta dinheiro loucamente, aumenta o risco futuro do país, porque ele está se endividando mais do que a capacidade que ele tem de pagamento, as pessoas não querem emprestar dinheiro para o Brasil, ele precisa oferecer uma taxa cada vez mais atrativa. Por quê? Se o real se desvalorizou 22%, injeção de dinheiro na economia exagerada, se o real se desvalorizou 22% contra o iene, por exemplo, se a taxa de juros do Brasil for 20% e a do Japão 0,50, ainda compensa mais investir no Japão, porque você ganhou contra o real 23, 24. Então, não faz sentido, você vai emprestar dinheiro para o Japão. E isso vai gerando, né, esse risco futuro, vai aumentando, ninguém quer emprestar dinheiro, a gente chega no crowding out. O que é isso, né? O governo começa a competir com o setor privado, elevando a taxa de juros e a gente não consegue ter investimento privado. A gente vai chegar num ponto que é o seguinte, compensa mais eu deixar meu dinheiro na mão do governo do que emprestar para um menino que quer abrir uma startup, que quer fazer um negócio, que quer construir alguma coisa, do que eu emprestar para uma indústria. Por exemplo, a VEG tá ali, tô pedindo aqui, a VEG tá pegando empréstimo a 10, 12%, eu vou falar, mas se eu empresto para o governo, que pode imprimir dinheiro a 13,25, eu vou te emprestar na sua mão a 12 para quê? Não vou. Então começa o governo, a curva longa, você tem hoje inflação aí, né, tirando juro real, você está falando de juro real de 10%, é o maior juro real do planeta. Não existe grau de investimento no país com uma taxa de juro nesse lugar que a gente está. Isso aí tudo vai gerando ineficiência, vai gerando desperdício de recurso, vai gerando corrupção, porque o governo concentrando esse papel de emprestar e tem que fundar Banco Nacional, BNDES, sei lá o que, para emprestar dinheiro para as empresas porque ninguém quer emprestar, para manter isso, né? E a gente tem o desestímulo completo, então, ao mercado de trabalho, ao investimento. Esses são só os primeiros problemas. Diante disso tudo, a gente criou uma cadeia. Aqui estamos fechando, né, o ciclo. Ó. Cada elo nessa corrente, ele vai se fechando, vai aumentando o tamanho da corrente até que ela vai cruzar. Então, com isso tudo, a gente começa a não ter mais o crescimento. Se a indústria não tem dinheiro, o comércio não tem dinheiro, ninguém tem dinheiro, começa com a falta de financiamento, a gente começa a não ter mais como crescer. Menor crescimento do PIB, a carga tributária fica cada vez maior, porque o PIB está em decréscimo, a gente não tem dinheiro. Aí a crise fiscal aumenta, o governo tem que aumentar a taxa de juros ainda mais. Nabo. Resumo, é isso. Aí você pensa, então,
Toda vez que o governo gasta, quem vai pagar a conta? Você, eu, todos nós. Então por isso que a gente insiste para que o governo não gaste dinheiro que ele não possui. Porque apesar disso, popularmente para os políticos ser bom, né? E o Bolsonaro fez no final do mandato, o Lula faz, todo político faz porque para ele compensa. O político tem um mandato de 4 anos e esse problema se colhe depois de 8. Então o que vale a pena para o político, né, não é controlar a máquina de imprimir dinheiro, é usar, né? Quanto mais ele usa, maior a popularidade dele. Quer ver? Se amanhã cai na sua conta 3 mil reais do Lula, chega assim, ó, Lulinha, você vai ficar feliz ou triste? Se cair 100zão na conta, pra você comprar um Creta usado, que também não tá dando, né, que a inflação tá alta. Se cair 100 mil na sua conta, você fica feliz ou não? Vota no Lula ou não? Voto na hora. Agora, todo mundo. Então isso, né, esses auxílios, apesar de gerarem ali uma popularidade para o governante, ele gera uma consequência futura, só que aí ele não vai estar lá para colher. Então é sempre assim, sempre compensa gastar esse dinheiro, porque o próximo vai se endividar. O prefeito da sua cidade faz a mesma coisa em menor escala, o governador do seu estado deve fazer alguma coisa em menor escala, o país faz a mesma coisa em maior escala, né? E aí cada um vai injetando dinheiro ali, e o Brasil tá nessa pindaíba que você tá vendo. Por quê? Porque a gente não tá investindo em nada, a gente não investe em bons salários, a gente não investe em nada, a única coisa que a gente investe é em manter a popularidade dos nossos políticos a custo de dívida futura. A dívida futura vai criando problema. A gente já está devendo até 2055. Pode ver aí o tesouro que está emitindo. Já endividamos o meu filho, meu neto, seu tataraneto e já tinham nos endividado. Você já nasceu devendo aí, se pegar a dívida brasileira e dividir pelo número da população? Vamos ver aqui. Ó, se você pegar aí, o Brasil tem 7 trilhões de dívida. O Brasil não existe. Quem existe sou eu, sou você, os brasileiros. Se você pegar esses 7 trilhões e dividir pelos 200 milhões da população que a gente tem ativa hoje, cada brasileiro já está devendo 35 mil. Ponto. Partida. De partida. Você nasce, registrou seu CPF, devia ter escrito do lado, vai ter que gerar 35 mil aqui. Né? E eles não pararam de gastar. É 35 mil hoje. No momento que eu estou te falando, 35.700. 35... E assim, sucessivamente. E tem gente defendendo que essa lógica, ela é o que vai levar ao desenvolvimento, vai levar ao crescimento, é óbvio que não, né? Então, a inflação ela é um mal que a gente tinha que cortar pela raiz, não vamos conseguir, a dívida pública é um mal que a gente ia cortar pela raiz. Basicamente é isso, deu para entender porque quando o país gasta é ruim? Tentei explicar aqui sem ficar fazendo juízo de valor, nem nada, eu sei que vocês gostariam de ver, fala com o Lula nos... Fala que o Lula gasta mais que o Bolsonaro, sabe o quê? É um problema sistêmico, gasta mesmo. O Bolsonaro chegou a reduzir a dívida pública ali durante o período do mandato dele. Mas no final, teve pandemia, colocou dinheiro, mas no final também trabalhou com populismo. No final ali mudou, né, o nome Minha Casa Minha Vida para Casa Verde e Amarela, Bolsa Família para como é que era? Renda Brasil. Então, assim, é uma estratégia de todo político. O Bolsa Família é até interessante que é uma transferência direta de dinheiro, né? Se todo o programa de injeção de dinheiro fosse uma transferência direta, ainda vai lá, porque melhora o comércio e tal. Não funciona, mas pelo menos é melhor do que as outras formas. Então, assim, acaba que é um problema muito mais sistêmico. Eu sei que parece que eu tô sabonetando, mas não tô não. É um problema que o Brasil tem, assim, ó, décadas, tá? Desde que a gente começou a democracia. O processo democrático, ele pressupõe popularidade. Compensa não gastar se você é político? Não compensa. Compensa ter responsabilidade fiscal? Não. Então a gente precisa mexer no modelo, tá? É isso. Agora, quer aprender a investir para escapar disso? Tem como lucrar com esse sistema? Tem como lucrar. Se você quiser, eu te ajudo a lucrar com isso. Então você vai aí ao vp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário, responde aqui para mim todas as suas perguntas que eu vou te ensinar a investir no Brasil. Ilhas Caimã, sei lá o que, tirar seu dinheiro daqui, fazer uma elisãozinha fiscal legal, né? Tem como fazer elisão, tá? Não é crime. Arrumar uma estratégia interessante para você pagar menos tributo, fazer um investimento internacional via ETFs irlandeses, por exemplo, uma coisa legal que você pode aprender comigo. Você pode aprender a investir no Japão para você deixar o seu dinheiro mais protegido, na Ásia como um todo, nos Estados Unidos em bonds de dívidas de empresas americanas e empresas brasileiras que emitem dívida dolarizada para você emprestar por lá em vez de ficar só na mão de um CDB em moeda mais forte. É legal ter um CDB na sua carteira, não tem problema. É legal ter um tesouro. Pode pegar uma curva longa do tesouro, 2055, fazer uma antecipação na hora que cortar a taxa de juros, ganhar 30%, 40% com marcação a mercado? Pode pegar um Educa Mais lá para 2070 e fazer a mesma coisa. Educa Mais não, né? O Renda Mais. Pega lá para 2070, mesma coisa. Já estamos endividando os velhinhos, já pega lá, já ganha dinheiro com isso. Dá para ganhar com essa lógica. Todo o sistema financeiro ganha. Apesar do país estar nessa pindaíba, você olha o lucro dos bancos, 40 bilhões Itaú, e assim vai seguindo. Todo banco está ganhando dinheiro. Por quê? Porque tem como usar essa lógica a seu favor. Tem como usar essa lógica para transferir dinheiro para o seu bolso. É triste? Triste. O país todo se você ganha dinheiro, mas ou você passa pro lado de cada mesa ou você é que paga. Então, ou a gente aprende, né, ali a pegar esse dinheiro que esse pessoal tá pegando, ou não tem outro jeito. Então, infelizmente, é uma tristeza, mas de fato, né, no mercado financeiro brasileiro, a gente ganha muito mais dinheiro com dívida, é fato, do que com o crescimento econômico do país, porque o crescimento tá baixo. Desde 2016, o Brasil
não tá virando nada. Nesse sentido, estar protegido pelo IPCA também é importante, né? Claro, não só IPCA, por vários índices. Você tem que ter um esquema de proteção, uma carteira de crédito multidisciplinar, não tem. Então, entra aí, vou te ensinar a investir, independente da quantidade de dinheiro que você tem. Acima de 4.500 por mês aí, se você ganha de salário, tá, já pode entrar. Ah, não, moro com minha mãe, aí pode ser 1.500. Qual que é o site? alvp.com.br, que é isso. E agora, vou ver se vocês não deixaram nenhuma pergunta, você esqueceu o site nosso? Pô, tava ouvindo a musiquinha, a abertura do Dragon Ball aqui, eu e o Casé, saudades, cara. Isso aqui bom. Vou ver se tem alguma pergunta aqui. A Veneranda Gutierrez falou pra mim, uai, deve ser mineira. Ô, conterrânea quase, ó. Quase goiana. Cansou de puxar saco dos Estados Unidos? Não cansei ainda não. Ela falou aqui porque eu falei a oportunidade escondida da China, como no que agora. Não cansei ainda não, viu, o Veneranda? Vou ter que puxar saco dos Estados Unidos enquanto eles ainda forem a maior economia do mundo. Durante um tempo ainda vou continuar puxando saco aí, porque não é bom pra mim ficar entrando nessas confusão não, tá? Então, o Xi Jinping aí, já tô tentando fazer essa amizade porque tá crescendo, né? Não é por interesse não, é questão de amor, né, que eu sempre tive pelo Xi Jinping, mas assim, por enquanto é o Trump ainda. Estamos aqui, esse amor legal, mas acabou o dinheiro, o amor acaba. É assim, por enquanto não cansei de puxar saco não, tá? Inclusive embaixada quiser fazer a visitação, o Casé tá até para tirar visto lá, que tá precisando viajar, então até a gente tem que fazer essa moral que grande nação é os Estados Unidos da América, né? Salve Estados Unidos da América. Caderno escolar 189, 833. Cadê o pessoal que dizia que as viagens superfaturadas do Lula eram investimentos que ele iria trazer grandes empresas pro país? Tá aí, você chamou esse comentário aí, deu 18 minutos, dá 2 horas que daqui a pouco você vai ver. Esse povo vai estar tudo aí defendendo a viagem dele. Mas quem dera nosso maior problema, como mostrei aqui pra vocês, fosse o que o Lula gasta com viagem, tá naquele gasto de transporte ali, não é muita coisa não do nosso orçamento não. Nesse 220, é impressão minha ou a última pergunta sempre deixa ele meio puto e ele fecha o vídeo xingando o cabeçudo que pede coisa que já disse no... Ah, vá se f*** com uma pergunta dessa, puta.